E aí, gente, tudo bem? Sou eu, professor Magnus, na aula de hoje, Guerra Fria, Conferência de Bandung e Terceiro Mundo. Vambora! Até 1880, em cerca de 80% do seu território, a África era governada por seus próprios reis, rainhas, chefes de clãs e de linhagens em impérios, reinos, comunidades e unidades políticas de porte e natureza variados. No entanto, nos 30 anos seguintes, assistiu-se a uma transmutação extraordinária, para não dizer radical, dessa situação. Em 1914, com exceção da Etiópia e da Libéria, a África inteira estava submetida à dominação de potências europeias e dividida em colônias de dimensões diversas, mas de modo geral muito mais extensas do que as formações políticas pré-existentes e, muitas vezes, com pouca ou nenhuma relação com elas. Fragmento do texto A África diante do desafio colonial, extraído da coleção História Geral da África. E seguimos no enunciado. Tendo o texto anterior como referência inicial, julgue ser correto ou errado os itens que se seguem. Vamos a eles. Bora. O imperialismo estabeleceu um novo paradigma de exploração colonial no continente africano, pautado a partir de então pela noção de ocupação efetiva formalizado pela Conferência de Berlim. Item primeiro correto, não há o que reparar, vamos ao item 2, bora. As conferências de Bandung em 1955 e de Belgrado em 1961 foram marcos importantes dos países não alinhados e na formulação do conceito de terceiro mundo. As principais preocupações desse bloco de países incluíam a economia, a comunicação e o combate ao racismo e ao neocolonialismo. A despeito de esse bloco apresentar uma alternativa ao mundo bipolarizado, a participação de Cuba levou-o a aproximar-se do campo socialista já na Conferência de Belgrado 61. Vamos aos livros antes de a gente colocar o item aqui. Vambora! Pesquisando na página 49 do livro Geopolítica, da editora Átomo, a gente encontra o seguinte fragmento. Em 1955, quando os movimentos de libertação avançavam rapidamente na Ásia e davam sinais de força na África, deu-se em Bandung, Indonésia, a Conferência Afroasiática. Pela primeira vez, os novos estados independentes articularam-se politicamente, lançando um documento intitulado A Carta de Bandung, com reivindicações de autodeterminação nacional e críticas ao colonialismo e racismo. Em 1961, com a avalanche de independências no continente africano, reuniram-se as condições para a instalação de um novo movimento. Uma conferência realizada em Belgrado, Iugoslávia, originou o movimento dos países não alinhados. Os não alinhados rejeitavam o conflito leste-oeste, destacando-se a pobreza dos novos países independentes e a necessidade de revisão das relações norte-sul. Pesquisando nas páginas 759 e 760 do livro Política Mundial a partir de 1945, a gente encontra também o seguinte fragmento. Em setembro de 1961 foi realizada uma conferência dos não alinhados em Belgrado. Enquanto Bandung foi uma experiência exploratória, Belgrado tinha uma atmosfera de crise. O pano de fundo incluía os testes nucleares franceses no Saara e a retomada dos testes russos, a Baía dos Porcos e o Muro de Berlim, o conflito franco-tunisiano por causa da Bizerta, região litorânea, e a crise destrutiva no Congo. Um novo conflito entre Índia e China parecia estar surgindo. Entre a Rússia e a China, com certeza estava. Os 29 participantes de Bandung eram, em sua grande maioria, asiáticos, e não eram majoritariamente anti-ocidentais, e assim vai. Percebemos então que este item é errado. Cuba não flexionou a Conferência de Belgrado à esquerda, conforme destaca aqui na segunda parte do texto, tranquilo? Vamos ao item 3, bora!
Na Índia, propostas de modernização e desenvolvimento econômico sustentaram a mobilização popular alcançada por Mohandas Gandhi contra a dominação britânica. O movimento nacionalista, com discurso tradicionalista iniciado por Bal Gangadhar Tilak, passou a ser minimizado em decorrência das divisões religiosas indianas que opunham muçulmanos e hindus. Vamos consultar os livros. Bora. Pesquisando na página 156 do livro Uma Breve História da Ásia, a gente encontra o seguinte fragmento acerca da metodologia do Gandhi no processo de independência da Índia. Olha só. Mohandas Gandhi, um Gujarati que foi à Inglaterra em 1888 para uma formação em direito, foi admitido na Associação de Advogados no Inner Temple em Londres, 3 anos depois. Subsequentemente, foi à África do Sul e adquiriu uma reputação internacional como líder de um movimento que resistiu à discriminação contra a minoria expatriada indiana que vivia lá. A atenção mundial foi atraída não tanto pela causa, como pelos métodos novos de Gandhi de resistência passiva das massas. Ele tinha 45 anos quando retornou à Índia em 1914 para trabalhar no Congresso, tornando-se seu líder inquestionável em 1920. E o Hobsbawm, na página 207, diz o seguinte: como ele próprio reconheceu no fim da vida, está falando do Gandhi, antes de ser assassinado por um militante da tradição tilaquiana de exclusivismo hindu, fracassara em seu esforço fundamental. Tranquilo? Vamos voltar no item lá, que ali tem aquele detalhezinho para a gente colocar incorreto. Vamos embora. O termo, portanto, minimizado não procede, pelo contrário, é potencializado. Então, errado aqui no item 3. Vamos ao item 4. Vamos embora. O longo processo de descolonização da África e da Ásia foi fortemente influenciado pelo princípio de autodeterminação dos povos contido na Carta de Criação da Organização das Nações Unidas. Em observância à determinação dessa instituição, seus países membros efetivaram planos de desenvolvimento de autonomia de suas colônias, o que fez da guerra uma exceção, na conquista de independência pelos povos colonizados. Falso aqui, vou colocar falso aqui, a gente pode citar como exemplo, Argélia, Errado aqui, vamos ao gabarito oficial, bora. Item 1 correto, destacando a partilha da África aqui na Conferência de Berlim, depois as duas conferências, Bandung e Belgrado, surgimento, do conceito de terceiro mundo e destacando, o papel de Cuba em particular na Conferência de Belgrado. Depois o conflito religioso em meio à independência da Índia, abordou o item 3, e por fim o item de número 4, destacando que a guerra foi uma exceção no processo de descolonização afroasiático, quando não foi. Errado aqui, item 3 errado, item 2 errado também, apenas um item correto, eis o gabarito oficial da prova. Eu vou nessa, valeu!